Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, esse é o quinto episódio da nossa série de podcasts da matéria Processo de Conhecimento e Tutelas Provisórias, e hoje a gente vai falar sobre a competência. Tainá, explica melhor pra gente o que é a competência. Então, gente, todo o órgão judiciário, ele tem a jurisdição, que é o que a gente já falou, né, no primeiro episódio dessa saga, que a jurisdição é o poder, dever e atividade do Estado. Porém, cada órgão ele tem a sua área de atuação. Então, ele tem uma delimitação do exercício do poder judiciário. Então, ele tem essa competência, né, para julgar cada demanda. Essa competência, ela é regida por dois princípios. O princípio do juiz natural, que requer, né, que garante essa imparcialidade e essa segurança jurídica, e também o princípio da perpetuação da competência, que diz que uma vez fixada a competência, um órgão competente, o processo ele tem que iniciar e finalizar essa mesma competência. Mas a gente tem três exceções, né, até porque a gente está falando do direito. Então, a gente tem a exceção de quando a vara ela é extinta, né? Então, por algum motivo, essa vara não existe mais, então os processos vão ser redirecionados. A gente também tem com a mudança da lei, então a gente tem um caso muito clássico que é de 2007. Antes de 2007, a gente tinha uma lei de que acidentes no trabalho eram de competência civil. Os processos, eles eram resolvidos na vara civil. Porém, depois de 2007, foi considerado que, na verdade, esses processos eles deveriam ser, eles deveriam prosseguir, né, nas áreas trabalhistas, nas varas trabalhistas. Então, a gente tem essa mudança desses processos, esse redicionamento desses processos da área civil para a área trabalhista. Por fim, a gente tem a questão hierárquica, né? Então, como que a gente determina essa competência? Então, a competência, ela é fixada no momento da propositura da ação. Então, quando é proposta a ação. E a gente tem duas formas. Quando o local ele tem apenas uma vara competente para julgar esse processo, a gente faz o registro da petição inicial. Mas quando a gente tem mais de uma vara, a gente vai fazer a distribuição da petição inicial. Então, a gente vai fazer um sorteio assim, né? Isso é regido pelo princípio do juízo natural para ter essa imparcialidade mesmo. Você não escolhe, vai ser uma coisa mais sorteada. E aí, para finalizar, a gente só vai falar a diferença do fórum e juízo, para a gente ter essa consciência, né, do que é cada um. O fórum, ele é o local, é o prédio mesmo, né? O fórum já é a área territorial, né, de onde que vai ser o processo, e o juízo é a comarca ou a seção. E agora a gente vai entender melhor essa competência, né, dos réus, onde que vai ser qual que vai ser a competência dos Exatamente, domicílios. gente. A gente tem ali várias regrinhas para determinar o foro competente. A gente tem ali vários artigos, né? Então, para quem quiser acompanhar na lei seca, a gente está falando ali dos artigos 42 até o artigo 53 do CPC. Gente, a regra geral para definir qual foro é competente é o foro do domicílio do réu. Mas a gente vai ter várias exceções e várias peculiaridades a depender das diferentes situações que a gente vai estar ali diante. Quando a gente está num processo em que o réu tem mais de um domicílio, o foro competente vai ser o foro do domicílio de qualquer um desses domicílios do réu. Então, por exemplo, se a parte ré tem um domicílio em Nova Lima ou em BH, o foro de Nova Lima ou BH, os dois são competentes ali para julgar essa ação. Quando o réu tem um domicílio incerto ou desconhecido, aí o foro competente vai ser o local onde ele for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Quando o réu não tem domicílio no Brasil, foro competente é o foro de domicílio do autor. Agora, se o autor também não tem domicílio no Brasil, aí qualquer foro do nosso país vai ser competente para julgar essa demanda. Agora, se a gente está num processo ali com pluralidade de réus, né? Quando a gente tem mais de um réu e essas pessoas têm mais de um domicílio, aí o foro competente vai ser o foro dos domicílios de qualquer um desses réus. E quem escolhe qual foro vai ser é o autor.
Quando a gente está ali diante de um processo de execução fiscal, o foro competente é o foro de domicílio do réu, ou de sua residência, ou onde ele for encontrado. Agora, quando a gente fala de direito real sobre imóveis, ou seja, quando a gente está falando de uma ação onde a gente vai ter ali um contrato de compra e venda, por exemplo, de uma casa, de um apartamento, né? Quando a gente está falando de uma ação possessória de imóveis, o foro competente vai ser o foro onde a coisa está situada. Então, se eu, por exemplo, tenho um contrato ali de aluguel com a Tainá de um apartamento que é situado em Nova Lima, mas eu moro em Salvador, por exemplo, o foro competente vai ser o foro onde encontra-se o imóvel. Então, vai ser em Nova Lima. Agora, quando a gente fala de ações que envolvam ali herança, partilha de bens, as chamadas ações causa-mortes, o foro competente é o foro de domicílio do autor, né? Do autor da herança. Então, é a pessoa que morreu e que deixou todos aqueles bens. Agora, se o ausente é réu, o foro competente vai ser o foro de domicílio do seu último domicílio, né? Agora, se a gente está ali envolvendo um incapaz, o foro competente vai ser o foro de domicílio do seu representante legal. Agora, se o autor é a Fazenda Pública, que são os entes federativos e as suas autarquias, o foro competente vai ser o foro de domicílio do réu. Agora, se a Fazenda Pública é a ré, o foro competente vai ser o foro de domicílio do autor, do local do fato, né, que, enfim, incentivou a propositura dessa ação, ou da capital do respectivo ente federativo. Agora, gente, a gente vai entrar nas hipóteses do artigo 53, que são ali um pouco mais particulares. E, Tainá, explica pra gente como que isso funciona. Vou explicar assim, Camis. Olha, falam que o 53 é um dos mais importantes, né? Então, eles abordam Exatamente. muito casos e, igual a Camis disse, que são mais pessoais, são mais, né, certinhas. Então, a gente vai falar de ação de família, de divórcio. Quando a gente tem um divórcio, entre o casal que tem um filho, o foro vai ser no domicílio do que tem A guarda do a guarda incapaz, do né? incapaz. Isso mesmo. Mas já quando a gente tem uma violência doméstica, vai ser no foro da vítima. Quando a gente tem, o casal, ele não tem um filho incapaz, a gente vai optar pelo último domicílio do casal. E quando nenhum reside nesse domicílio, a gente vai optar pelo domicílio do réu. A gente também tem ações de alimentos, né? Então, por exemplo, quando um filho quer Pede os pede alimentos, uma né? petição, como é que fala? Uma Pensão pensão alimentícia. alimentícia, então vai ser no domicílio do alimentado. A gente também tem quando a PJ é ré, quando a PJR é no local da sua sede, o foro vai ser no local da sua sede, e quando ela tem afiliais, vai ser no local da obrigação do contrato. Então, não tem sentido a gente ter o foro, né, de uma empresa que é situada em Espírito Santo, sendo que a filial é em Belo Horizonte, né? Então, se a gente tem uma questão em Belo Horizonte, vai ser no local da obrigação. A gente tem a reparação de danos, que vai ser no local do fato do acontecimento, e a gente tem uma abertura nessa questão, porque quando a gente fala de reparação de danos, a gente também fala de danos morais. E a gente pode ter situações na internet, né, que requer os danos morais. Então, tem as jurisprudências, tem alguns juízes que aceitam que o foro ele pode ser no domicílio do autor, já que é no fato do Uhum. acontecimento, né? Como a internet não tem local específico, então pode ser no domicílio do autor ou no domicílio do réu. Então a gente aconselha, caso tenha essa pergunta, que vocês coloquem essas duas opções. A gente também tem em acidentes de trânsito, vai ser ou no domicílio do autor ou no local do acontecimento, que também tem duas questões, duas possibilidades. A gente também vai falar de questões de idoso, quando tem um idoso, vai ser no domicílio do próprio idoso, para ter essa facilitação.
E, por fim, eu vou falar do Código do Consumidor, que é nessa mesma linha de raciocínio, porém não está no artigo 53, está no do Consumidor, no artigo 101, que fala que quando tem uma ação, né, que o consumidor ele está propondo, ele pode ter, né, pode ser, esse processo pode transitar no domicílio do autor. E é isso, a gente vai falar agora um pouco mais da. Exatamente, gente. A gente passou assim a régua nas questões para definir qual foro é o foro competente. Agora a gente vai entrar no juízo competente, né? A doutrina, ela separa 5 requisitos para a gente entender qual juízo é o juízo competente. O primeiro deles é a pessoa do autor ou do réu. Então, assim, quando a gente tem uma determinada pessoa que configura a parte autora ou a parte ré, a gente vai ter um determinado juízo que é competente para julgar essa ação. Por exemplo, nas situações em que a gente tem a prerrogativa de foro. Então, quando a gente está falando ali da União sendo autor ou ré, é a Justiça Federal que é o juiz competente para julgar essa ação. Quando a gente fala de ações envolvendo o presidente da República, por exemplo, quem é competente para julgar essa ação? O STF. Então, a gente ali vai definir a competência de acordo com a pessoa que configura ali o polo passivo ou ativo no processo. O segundo critério diz respeito à matéria, ao objeto da demanda. Então, diz respeito à natureza jurídica controvertida, né? Então, o que é isso, né? Do próprio conteúdo da demanda. Então, quando a gente está diante de uma ação de divórcio, por exemplo, o foro competente vai ser. O juiz competente é o quê? É a vara de família. Quando a gente fala de um acidente de trânsito, quem que tem a competência para julgar? A vara civil. Então, a gente vai, a depender da matéria, né, do conteúdo da demanda, verificar qual juízo é o juízo competente. A gente também tem o critério do valor da causa. Toda ação tem um valor. E a depender assim do valor dessa causa, a gente vai definir o juízo competente. É o caso, por exemplo, do juizado especial, que só aceita ações de até 40 salários mínimos. A gente também tem a competência funcional, que é fixada em razão das funções especiais a serem realizadas pelos juízes em um mesmo processo. Então, cada órgão jurisdicional tem uma função a depender da fase do processo. Então, por exemplo, quando a gente tem ali uma contestação, a gente está na primeira instância. Qual que é o juízo competente para julgar? É o juízo de primeira instância. Quando a gente está diante de um recurso, né, por exemplo, de uma apelação, quem vai julgar esse recurso é a segunda instância. Então, a depender da fase processual, a gente vai ter um juízo competente para julgar essa demanda. E, por fim, a gente tem a competência territorial. Como a Tainá falou, cada órgão jurisdicional deve exercer a sua jurisdição de acordo com certos limites territoriais. Então, quando a gente tem ali uma comarca, ela vai atuar no limite, né, da sua circunscrição, né? Então, cada comarca tem um limite territorial para exercer a sua jurisdição. E falando um pouco mais dessa competência, a doutrina também faz essa separação entre competência absoluta e competência relativa, né? Explica melhor pra gente o que é isso, Tainá. Isso mesmo, Camis. Quando a gente fala de competência absoluta, a gente fala de regras para proteger o sistema jurisdicional. Então, é um interesse público, né? Por isso que ela não é flexibilizada, ela é absoluta, está regida na lei e tem que seguir essas circunstâncias. Essas competências, elas são definidas com base nos critérios de matéria da causa, pessoa envolvida e função do órgão julgador. E é exatamente para organizar, né? Organizar a jurisdição. A gente tem um exemplo clássico, né, para entender melhor como que funciona e como é que ela é pedrificada, então ela tem que ser julgada dessa forma que é previsto em lei, que é quando a gente tem a participação da União num processo. O que acontece? Quando a gente tem essa participação da União, o único órgão competente para julgar é a Justiça Federal. Então, a gente tem que optar pela Justiça Federal sem flexibilidade. Então, é muito interessante a gente falar também que na competência absoluta, o juiz ele pode identificar em qualquer momento e ele mesmo pode identificar essa incompetência absoluta e reger alguma coisa sobre, né? Fazer algo sobre.
Já na competência relativa, a gente está falando de um menor interesse público e um maior interesse das partes. Por isso que pode ser mais flexibilizado. Então, a competência é definida com base no critério do valor da causa e do território, então, o lugar onde a ação vai ser proposta. Então, um exemplo para uma competência relativa, a gente diz de uma regra geral, né? Quando a gente tem a regra geral de que o processo ele tende a ser normalmente, né, no domicílio do réu, a gente tem uma exceção, que é quando um autor ele propõe a ação no próprio domicílio e o réu ele não se movimenta, não contesta isso, acontece a prorrogação da competência. Então, o órgão que antecipadamente não seria competente, ele passa a ter essa competência, né? Então, na competência relativa, quem movimenta, né, quem contesta é as partes e tem um momento específico para contestação, que é a preliminar da contestação. Passado dessa preliminar da contestação, acontece a prescrição, então não pode mais ser contestado e esse órgão passa a ser competente, né? E a gente tem também na competência relativa, acho importante a gente falar, que às vezes nem é feito de forma maliciosa. Por exemplo, eu, autor, falei que propus no meu domicílio, e aí o réu acabou não percebendo, não sabendo desse direito, e só prosseguiu o processo. Não, às vezes é um consenso entre as partes, né? E elas entram em um consenso de onde que seria melhor, né, que o processo transmite. E, Tainá, eu acho que é importante a gente falar também que, então, ó, na competência absoluta, o que que a gente tem? A gente tem três critérios, que são Sim. os critérios da pessoa, da Matérias da matéria causa, e a da função. competência funcional. Uhum. Na competência relativa, a gente tem o critério da territorialidade e do valor da causa. E, gente, por que que é importante a gente saber se a competência ela é relativa ou absoluta? Porque a depender de qual competência a gente está falando, esses critérios podem ou não ser flexibilizados. Então, como a Tainá falou, nos critérios absolutos, eles não podem ser, na competência absoluta, Uhum. esses critérios da pessoa, da matéria e da competência funcional, isso não pode ser alterado nem pela vontade das partes. Nem se as partes acordarem em alterar isso, elas não conseguem. Na competência relativa, a gente não tem isso. As partes conseguem alterar se, enfim, for da vontade delas ou se elas perderem o tempo processual adequado para se manifestarem sobre. Outra coisa que eu queria falar é que a gente tem uma exceção na competência relativa, porque, como a gente falou, o valor da causa, ele está ali no âmbito da competência relativa. Só que quando a gente fala dos juizados especiais, o critério do valor da causa, ele entra na competência absoluta. Por quê? Porque só os processos cujo valor da causa é inferior a 40 salários mínimos são admitidos nos juizados especiais. Então, se você entra no juizado especial com um processo cujo valor da causa é superior a 40 salários mínimos, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, vai ter a remessa dos autos para o juízo competente, porque nesse caso o valor da causa ele está inserido no âmbito da competência absoluta. Outro exemplo enfim, dessa Da exceção competência. é quando a gente fala das ações de ação civil pública, né? Ações coletivas. A competência territorial, ela é, via de regra, ali dentro do âmbito da esfera da competência relativa. Mas quando a gente fala de ação civil pública, a competência territorial, ela está inserida ali na competência absoluta. Por quê? Porque o local da propositura dessa ação tem uma disposição expressa em lei. E a gente também tem outro exemplo que é muito importante ressaltar, né? Que é a competência absoluta dentro da competência relativa, que é das questões de imóveis, né? Que Exatamente. as competências na competência relativa, a gente pode entrar em acordo de onde que seja melhor que o processo transmite. Porém, a gente tem uma competência absoluta, que é quando esses processos envolvem um imóvel, que necessariamente tem que ser no território do imóvel, no local do imóvel, né?
Exatamente. Então, gente, a gente abordou vários assuntos nesse episódio também. A gente falou foro competente, juízo competente. Acho que já tá bom, né? Sim, isso mesmo, gente. Se vocês quiserem acompanhar a gente, fiquem livres para seguir, ativar o sininho, comentar, tudo que vocês quiserem. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar essas dúvidas ou até mandar mensagem para a gente no Instagram. Sim, gente. Beijos! Tchau.